Vamos direto ao ponto. A inteligência artificial, ela é mesmo o grande vilão do Apocalipse, uma ferramenta para o anticristo dominar o mundo? Ou será que a gente está só repetindo velhos pânicos tecnológicos? A ideia aqui é desmascarar algumas teorias e ver o que as escrituras de fato dizem sobre tecnologia e o futuro. Se prepare, porque essa análise pode virar algumas ideias sobre escatologia de cabeça para baixo. Olha, deixa eu contar uma coisa. Lá nos anos 90, 2000, eu mesmo era um fanático por essas teorias do fim do mundo. Sério. Pra mim tudo era um sinal, código de barras era a marca da besta, computador era o controle do anticristo, a internet, nossa, era uma ferramenta de Satanás. E o que aconteceu com todas essas profecias? Pois é, absolutamente nada. Na verdade, essas tecnologias melhoraram a vida de todo mundo de formas que a gente nem imaginava. Agora, a bola da vez é a IA. E as mesmas vozes estão gritando de novo. Esse padrão se repete tantas vezes que a gente começa a se perguntar: será que não estamos simplesmente trocando os personagens da mesma história antiga e, vamos ser sinceros, equivocada? O medo que se vê hoje da IA parece ser só o capítulo mais recente de uma longa saga de ansiedade tecnológica. E para entender o porquê, primeiro a gente precisa desmistificar o que a IA realmente... Ok, vamos lá. O que é, afinal, a tal da inteligência artificial? Calma, não são robôs conscientes prestes a dominar o mundo como nos filmes, tá? A IA é, de forma bem simples, a capacidade de máquinas simularem a inteligência humana. Elas aprendem com dados, reconhecem padrões, tomam decisões, mas claro, sempre com base no que um humano programou. Sabe aquela recomendação da Netflix que acerta em cheio o que a gente quer ver? É IA. O GPS que nos salva de se perder? Também. Diagnósticos médicos cada vez mais precisos? Exato. E isso ilustra um ponto fundamental. A tecnologia, no fundo, sempre foi uma extensão do nosso corpo. A gente criou barcos porque não dá para andar sobre as águas. Criamos aviões porque não podemos voar. E agora criamos a IA porque queremos ampliar a nossa capacidade de processar informações. Simples assim. Agora vamos ao que interessa para muita gente, as teorias da conspiração. Alguns pastores e especialistas em escatologia afirmam que a IA vai rastrear e controlar cada pessoa no planeta, que ela vai criar a tal imagem do anticristo, que pode falar e enganar a todos, que ela vai estabelecer um governo global totalitário e, por fim, que ela vai eliminar toda a liberdade humana. É um cenário bem pesado, né? Mas de onde vem todo esse medo? Essas ideias não surgem do nada. A raiz disso está numa interpretação teológica bem específica e o que talvez seja uma surpresa relativamente moderna das escrituras. Uma interpretação que pintou um futuro sombrio e de derrota para a igreja. E aqui o contraste fica bem claro. Nos últimos 150 anos, mais ou menos, uma visão pessimista do fim dos tempos, conhecida como dispensacionalismo, nos ensinou a ter medo do futuro e a ver tudo como um sinal do fim. Mas se a gente olha para a narrativa bíblica mais ampla, a gente encontra uma história de vitória, de um reino que cresce e transforma o mundo. Um mundo onde a tecnologia pode ser uma ferramenta para o bem. Muitos usam esta passagem, Daniel 12:4, para argumentar que a tecnologia moderna, como a IA, foi profetizada. A ciência se multiplicará, ou como outras traduções dizem, o conhecimento. Só que tem uma reviravolta bem interessante aqui. A palavra hebraica original para conhecimento aqui é da'at, e ela não tem a ver com conhecimento científico moderno, mas sim com o conhecimento das Escrituras, com a compreensão dos mistérios de Deus. Daniel estava falando sobre como os mistérios do Antigo Testamento seriam revelados depois da vinda de Cristo. Então, o ponto crucial é este. A profecia é sobre a Bíblia ser entendida, não sobre robôs serem construídos. E essa profecia está se cumprindo de uma forma linda. Nunca na história tivemos tanto acesso ao conhecimento bíblico. E adivinha só o que está ajudando nisso? A própria inteligência artificial, que acelera a tradução e o acesso às Escrituras, ajudando a cumprir a promessa de que a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Bom, vamos avançar um pouco. Se a profecia de Daniel não é sobre tecnologia apocalíptica, então o que a Bíblia realmente diz sobre o futuro? Quando a gente examina as escrituras sem o filtro do medo, surge uma imagem bem diferente, que desafia diretamente essa narrativa alarmista. Vamos a alguns pontos-chave dessa outra interpretação. Primeiro, muitos argumentam que as profecias apocalípticas, como as de Mateus 24, se cumpriram lá no ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém. Até porque Jesus disse: não passará esta geração. Segundo, o reino de Deus é visto como algo que está crescendo, se expandindo, até encher toda a terra, como dizem Isaías e Daniel. E terceiro, a promessa é que a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Isso soa como vitória, não como derrota. Diante disso, a pergunta muda. Se as profecias de destruição já aconteceram, o que profeticamente ainda está por vir, segundo essa interpretação das Escrituras? A lista é bem mais focada e talvez mais pessoal do que se imagina. Basicamente, 4 coisas. Número 1. A nível individual, a morte e o julgamento pessoal de cada um. 2. Para o mundo, a missão de discipular todas as nações, um processo contínuo de transformação. 3. Para Satanás. Nessa visão, ele já foi derrotado na cruz e Cristo é quem reina. E 4. Para o universo, a consumação final quando Cristo entregar o reino ao Pai. E aqui está a pergunta provocadora. Onde é que está o anticristo tecnológico? Onde está a grande tribulação futura ou o domínio tecnológico do mal nessa lista? A resposta é simples.
não está lá. Agora, a virada de jogo. Se a gente tira o anticristo tecnológico da equação, o que sobra? A resposta pode ser surpreendente. E se a inteligência artificial não for um instrumento do inimigo, mas sim uma ferramenta poderosa para o reino de Deus? Pensa um pouco nisso. Isaías profetizou que as nações transformariam suas espadas em arados, ou seja, tecnologia de guerra se tornando tecnologia de paz e produtividade. Isso acontece através da conversão das nações, e a IA pode ser um catalisador incrível para isso. A IA pode levar o evangelho aos confins da terra, com tradução instantânea, pode criar estudos bíblicos personalizados, conectar cristãos globalmente, acelerar o discipulado das nações e até ajudar em esforços práticos para promover a paz e acabar com a pobreza. A minha própria experiência é uma prova disso. Com a ajuda da IA, eu produzi mais de 220 obras em 15 anos. Algo que levaria uma semana, agora leva horas. A IA é como um guindaste que me ajuda a levantar o que sozinho eu não conseguiria. E quanto mais cristãos maduros no mundo, menor a chance de a tecnologia ser usada para o mal. Então a escolha é clara. Continuar perdendo tempo com especulações sobre um futuro de medo que a Bíblia não ensina, ou se juntar ao avanço do reino de Deus que está acontecendo agora. É ter medo da tecnologia ou usá-la para espalhar o evangelho mais rápido do que nunca. A escolha é entre uma escatologia derrotista e uma que crê nas promessas bíblicas de vitória. Depois de décadas estudando escatologia, a conclusão é que muitas das profecias sombrias já se cumpriram. O que a gente tem pela frente é esperança. A IA não é o fim, é mais uma ferramenta que Deus está usando. O futuro pertence a Cristo. Então é hora de parar de ter medo, levantar a cabeça e usar toda a tecnologia para fazer discípulos de todas as nações. E fica aqui uma questão para reflexão. Se a tecnologia é uma extensão das capacidades dadas por Deus, o que cada um pode começar a fazer hoje para construir o futuro em vez de temê-lo?